trazendo um pouco do apanhado, né, dessa semana. Uma semana nos últimos 7 dias, no qual tivemos um cenário no qual a OPEP cortou a expectativa de produção de petróleo, isso nesta segunda-feira, e isso já trouxe impactos no mercado. Também tivemos lá na sexta-feira a divulgação de 2 relatórios importantes do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, um sobre área, outro sobre estoque trimestral na posição de 1º de março. E para falar a respeito destes assuntos, eu converso agora ao vivo com Vlamir Brandalize, que ainda está pelo Mato Grosso. Brandalize, o pessoal estava falando que você estava em Cuiabá, vamos confirmar com ele. Brandalize, seguinte, temos aí algumas variáveis, algumas informações importantes para o mercado. Na sexta-feira nós encerramos com as informações de relatório importantes e que influenciaram positivamente. Hoje nós já estávamos vendo o mercado devolvendo um pouco dos ganhos, né? Até porque veio com dias sucessivos aí de alta. Como é que você avalia o mercado internacional da soja neste momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Semana passada, eu fiquei 3 semanas rodando no Mato Grosso, nas grandes feiras, né? Agora a gente volta lá em Sinop, né? Na Norte Show aí, daqui 2 semanas. Espetacular, né? As lavouras do Mato Grosso estão muito boas, né? Esse é um fator importante para o mercado, né? Porque tem muita soja ainda no mercado brasileiro, tem muita soja no Mato Grosso. Mas vamos ao que influenciou os mercados aí da sexta-feira para cá. O relatório de plantio americano ele ficou positivo para o mercado, porque ele ficou um pouco abaixo das expectativas, né, Fabiano? Então, isso pesou também na sexta-feira. O que pesou mais na sexta-feira foi o relatório dos estoques, né? Os estoques, como a gente já estava vendo, as exportações americanas, elas vinham crescentes e acima do que era a expectativa, então automaticamente os estoques confirmaram isso. Então foi positivo, 2 fundamentos bons, diretos da soja. Então, esses são fundamentos dela. E nós começamos a semana aí com aquela notícia da OPEP da redução do corte da produção de petróleo em 1,66 milhão de barris diários. E isso acabou trazendo um impacto geral nas commodities todas, né? Porque dá uma agitada no investidor. Ele acabou valorizando o petróleo fortemente, né? Só no pregão de ontem, quase 7%. E esse dinheiro novo que sai aí do petróleo, né, dos investidores que viram se valorizar, ele acaba migrando tecnicamente para outras commodities, né? Porque há uma troca sempre técnica de investidor, para commodity aqui, pula para commodity ali. A soja foi beneficiada, sim. Milho foi beneficiado. Mas esses 2 fatores, ele já nessa terça-feira ele começou a perder fôlego, né? Porque no caso dos fundamentos lá do USDA, o mercado já viu, agora ficou por retrovisor. E agora esse fator que é extra soja e extra milho, ele já deixa de ter importância porque ele não afeta diretamente, né? Mesmo o etanol aí, que é beneficiado, ele acaba sendo mais calmo aí porque há um indicativo de crescimento da área de milho. Então, note-se que o mercado começou a liquidar, é uma possibilidade de continuar, porque temos fundamentos muito fortes ainda, Fabiano, que é o grande estoque de soja para ser negociado no Brasil, né? Esse que é o fator que vai continuar pesando. Brandalize, e tivemos, né, também um cenário que podemos dizer que está mais firme o prêmio da soja aqui no Brasil, trazendo aqui mais para o nosso lado, dá alguma estabilidade para preços de soja no mercado interno nesta terça-feira principalmente. Como que você tem visto, principalmente você que andou no Mato Grosso, essa comercialização da soja e com os prêmios hoje que começam a ter algum sinal, né? Começam a dar algum sinal de melhora em relação aos valores pagos? Olha, os prêmios para o segundo semestre já estão prêmios bons, né? Eles estão aí já todos positivos, né? De julho em diante. Prêmio de setembro, outubro, tudo acima de 100 pontos. Então já dá uma outra configuração, né? O grande problema é que o primeiro semestre e o segundo semestre de Chicago está uma diferença muito grande ainda de cotações, né? Então isso acaba um anulando o outro. Mas, em princípio, a comercialização segue lenta, né? Os produtores acreditavam que as cotações fossem maiores nessa época para comercializar. E os negócios que têm fluído são de produtores buscando fazer troca, barter,
que acaba sendo valorizado um pouco mais na soja nessas transações do que a realidade do mercado normal, né? Então, os negócios estão fluindo num ritmo um pouco mais lento do que seria o normal. Ontem, com aquele avanço das cotações, ontem com a puxada da soja ali, trabalhando na faixa de 30 pontos de alta, então ontem o mercado andou. Nós tivemos indicativos de 500 a 700 mil toneladas negociadas, e o produtor está aproveitando esses momentos aí que dá esses picos de alta, né, para fazer as suas posições, mas ainda continuam bem atrasados, né, na comercialização, porque o produtor ainda está usando a soja como ativo real, né, ele prefere ficar com a soja do que vender e colocar em banco no mercado financeiro. Mas isso não é bom para o produtor, né, porque nós vamos carregar muito estoque para frente, né, isso o produtor tem que ter um alerta, né, e esse mês de abril e maio tem muita dívida de produtor para ser quitada. É possível que tenha grandes volumes sendo ofertados nas próximas semanas, né? Brandalize, em relação aos fatores de mercado, agora pensando um pouco no preço pago ao produtor, continua sendo menos do que esse produtor estava esperando, mas alguns já se posicionaram em relação à venda, né? Tem que vender, até porque tem muita conta vencendo nesse mês de abril, principalmente a partir da próxima semana. O que isso representa em relação ao fator logístico? Nós sabíamos já mais de um mês, que já estávamos sem armazém, não tinha caminhão, não tinha uma série de coisas, principalmente no centro-oeste do Brasil. Como é que isso está impactando agora neste fator que já era complicado? Olha, Fabiano, existe espaço ainda para negócios, né? Porque o corredor norte, quando a gente fala ali do Mato Grosso, ele tem ali os embarques até o meio do ano, né? Então, e há ainda a possibilidade de novos negócios de soja saindo ali pelo corredor norte, mas o corredor norte em pouco tempo vai estar estrangulado, vai estar bem coberto. Já tem trader aí do corredor norte que já está coberto, não está mais comprando. E a tendência é logo logo fechar o corredor norte lá, que daí não tem mais possibilidade de entrada de novos volumes, as barcaças já não circulam mais aí a partir do meio do ano. Então o produtor tem que ficar atento. E depois vai ficar os corredores do sul aí, do Atlântico, vamos dizer assim, né? E aí é difícil do produtor conseguir espaço, porque aqui em Paranaguá também já está meio estrangulado até julho, né? E está embarcando muito menos do que esperava. Esse mês aí de março, só para dar uma ideia, embarcou 13 milhões e pouco de toneladas e a expectativa era 15, né? Então nós estamos jogando parte dos embarques de cada mês que vai passando para o mês seguinte. Nós embarcamos menos em janeiro, que atrasou a safra, jogou para fevereiro, embarcou muito menos em fevereiro, jogou para março. Março também não conseguiu atingir a expectativa, está jogando para abril. Abril já está lotado também de projeções, ou seja, até o meio do ano nós estamos sinalizando aí que a exportação vai estar muito estrangulada. Isso é um fator que vai limitar novas baixas ou melhoria nos prêmios, né? Os prêmios andaram lá até 90 negativos, agora se fala em 60, 70 negativos, está um pouco melhor os prêmios para curto prazo, mas não há uma garantia que continue caindo, né? Porque se aumentar a oferta, certamente o prêmio deve cair mais e o produtor acaba perdendo um pouco mais, né? Porque a logística continua difícil, caminhões está difícil, né? Para transporte e portos lotados, né? Nós estamos numa dificuldade esse ano aí por causa dos portos, chuva nos portos também atrapalhando, né? O pessoal esperando que melhore o clima. No porto tem que ser clima seco e na roça clima com chuva. É, é complicado atender todo mundo, né, Fabiano? Mas esse ano é um ano bem de turbulência e vai continuar. Eu acredito que o ano vai passar sem grandes novidades e calmaria. Ele vai ser um ano turbulento. Daqui umas 2, 3 semanas aí começam a aparecer o movimento de plantio efetivo nos Estados Unidos, que vai começar também a comandar o mercado, né? Então, para o produtor não pode esperar para frente. Se tiver dívidas, tem que se posicionar. Para aquele que vai preparar insumos, né, comprar insumos ou trocar por insumos a soja, estamos num momento aí que a gente brinca aí que é o cavalinho encilhado, porque houve uma queda grande do valor dos fertilizantes, principalmente. Então está numa hora que a relação de troca melhorou e o produtor tem que sentar, fazer suas contas e se posicionar, né, Fabiano? Não deixar para depois. Esse ano é complicado deixar para depois, pode complicar mais.
Olha só, Brandalize, as informações que chegaram, né, na última semana foram bem interessantes. Uma delas nos dava conta da seguinte situação. Foi da Bolsa de Comércio Rosário, na sexta-feira, que dizia que era muito provável, né, dentro do seu relatório, seus levantamentos, que o Brasil passasse a ser o maior exportador de farelo de soja ainda em 2023, passando na Argentina. Esse fator é possível? Eu acho que é possível, com certeza, né? Porque a Argentina, com safra de 25 a 27 milhões de toneladas, ela vai ter uns 17 milhões de toneladas, 15 a 17 milhões de toneladas de farelo possíveis de exportação por ali. E nós, certamente, esse ano, agora com o apoio do B12, né, o biodiesel que passou de B10 para B12, agora esse mês de abril em diante, nós vamos ter que esmagar mais soja para atender essa demanda de óleo, nós vamos ter mais farelo. Então, eu acredito que nós temos potencial aí de ir a 22, a 25 milhões de toneladas de farelo tranquilamente. Nós só não vamos exportar mais farelo por causa de portos, né? Porque os nossos portos estão pequenos. Nós estamos pequenos para soja, para milho e farelo. Nós temos uma capacidade de embarcar no máximo aí, com carga total, 20 milhões de toneladas ao mês. E com farelo indo para 25 milhões de toneladas, o milho 52 milhões de toneladas, soja 92, 93 milhões de toneladas. É muito para ser exportado nos portos que não evoluíram, né, Fabiano? Esse é o nosso gargalo aí que tem que resolver, né?